Bom, vamos dar uma retomadinha na questão do jogo dos sinais, nas regras dos sinais que a gente já tinha aprendido. Então, resumidamente aqui, quando a gente tiver adição e subtração, se nós tivermos mais 5 com mais 2, vai ficar mais 7. Se nós tivermos menos 5 com menos 2, vai ficar o quê? Menos 7, porque significa o quê? Eu devia 5, eu devia 2, eu acumulei uma dívida de R$ 7. Se eu tenho R$ 5 e devo R$ 2, eu ainda vou ficar com R$ 3. Agora, nessa outra situação, se eu devo 5 e tenho R$ 2 para pagar minha conta, eu vou ainda ficar devendo R$ 3. Então, para a gente fazer uma questão aqui de resumo, quando a gente tiver sinais iguais, a gente soma e conserva o mesmo sinal. Quando a gente tiver sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior módulo. Na multiplicação e divisão, já é diferente do que essa regra da adição e subtração. Quando a gente tiver sinais iguais, vai ficar positivo, e quando a gente tiver sinais diferentes, vai ficar negativo. Então, ó, menos e menos sinais iguais vai ficar positivo, mais e menos, menos. Então, essa regra, ela vale para multiplicação, para divisão, para potência e para radiciação. A única regra diferente aqui é da adição e da subtração, que é aquela do ter e dever. E as outras regras são o quê? Do amigo e do inimigo. Então, para a gente lembrar bem isso aí, gravar bem, para não esquecer mais. Então, aqui no caso, só completando que todas, eu botei o 4 vezes 5, que seria o 20. Coloquei só uma situação de multiplicação, porque, na verdade, se formos fazer a divisão, vai ficar a mesma questão do sinal. Uma coisa importante na potenciação, se a nossa base for um número positivo elevado a um expoente par, o resultado vai ficar positivo. Ó, lembra que a gente sempre falava na aula PP, positivo, par. Se a base for um número positivo e elevado a um expoente ímpar, também vai ficar positivo, não muda. A base sendo positiva, eu não tenho que me preocupar, sempre o resultado vai ficar positivo. Porém, se a nossa base for negativa e elevada a um expoente par, o resultado vai ficar positivo. Agora, se a nossa base for um número negativo elevado a um expoente ímpar, vai ficar negativo o resultado daquela potenciação. Na radiciação, é uma coisa importante da gente cuidar aqui. Lembram que a gente falava que esse nomezinho que está aqui dentro é o índice. Então, se o meu índice for um índice par, vamos dizer assim, eu quero a raiz de 16. A raiz de 16 é 4. Então, é mais 4, ok. Agora, se tivesse aqui dentro menos, por exemplo, se eu tivesse menos 16, não iria pertencer ao conjunto dos reais, porque dentro desse conjunto não tem uma resposta para isso aqui, sendo negativo e o índice sendo par. Agora, se o índice for ímpar, aí não há problema. Pode ser positivo, eu posso, por exemplo, querer saber a raiz cúbica de mais 8, vai ficar mais 2. E a raiz cúbica de menos 8 vai ficar menos 2. Então, não há problema. Lembrem que radiciação é a operação inversa da potenciação. Se eu fizer menos 2 elevado ao cubo, eu vou ter o menos 8. Da mesma forma como se eu fizer mais 2 elevado ao cubo, eu vou ter mais 8. Ok.